encontro está no ar aqui na Vem TV e hoje o assunto tem tudo a ver com você, porque tem a ver com todo mundo. Afinal de contas, todo mundo precisa saber gastar, todo mundo precisa saber guardar, saber investir o seu dinheiro. Finanças pessoais é o tema de hoje. Para isso, a gente vai falar com alguém extremamente gabaritado no assunto, especialista no assunto, que é o professor Vital Fagundes, que está com a gente aqui na Vem TV, o professor de Finanças Pessoais. Vai contar um pouco sobre o trabalho dele e sobre como você deve olhar o seu dinheiro, encarar o seu dinheiro, guardar o seu dinheiro. É por aí, professor, tudo bem? Olá, Flávio, tudo bem? Caro telespectador, é um prazer mais uma vez estar aqui. E é exatamente isso, você falou uma coisa importante. A questão das finanças pessoais é um tema que está no dia a dia de todos os brasileiros, ou melhor, de todo mundo. Porque hoje nós vivenciamos uma situação bastante diferenciada, onde nós temos uma grande quantidade de produtos financeiros oferecidos à sociedade e nós precisamos realmente aprender um pouco mais sobre esse tema para que a gente possa ter uma vida financeira mais organizada, ou seja, para que a gente possa evitar os grandes problemas de endividamento, enfim, coisas naturais no nosso dia a dia. Então é nesse contexto, Flávio, que a gente está aí com esse trabalho de finanças pessoais. Agora, eu fico pensando, eu imagino que o teu trabalho deve ser um trabalho muito difícil, porque o sujeito tem que controlar o seu dinheiro, saber onde vai gastar, poupar, não sair descontrolado por aí, mas as mensagens que ele recebe o tempo todo, gaste, financie, temos crédito, vem aqui, pague só daqui a não sei quanto tempo. Você vai às lojas, você não vê o preço dos produtos, você vê o preço da parcela. Então o cara chega lá e vê uma televisão por R$50, grandão, depois vai pequenininho, são 10, são não sei quantas vezes R$50. Então no meio desse descontrole todo, dessas mensagens que sustentam essa economia do consumo, como é que eu vou me equilibrar? Este é exatamente o grande segredo. As finanças pessoais têm esse objetivo. Nós costumamos dizer o seguinte: você já deve ter observado, você já viu algum curso para consumidores? Não, curso para vendedores. Você vê alguma propaganda de consumo consciente? Também não. É exatamente esse o grande objetivo da educação financeira, o grande objetivo de finanças pessoais. O que nós precisamos é exatamente conhecer todas essas regras utilizadas pelo comércio, pela impulsividade da compra, para que a gente possa ter a tranquilidade e evitar que você caia realmente na compra por impulso. Então é com esse objetivo que nós vamos trabalhar e com esse objetivo que a gente trabalha a educação financeira, mostrando que não tem a menor dúvida, consumo é uma coisa maravilhosa, comprar é muito bom. Agora, é melhor comprar continuamente. Não dá para você comprar em quantidade agora, ficar numa situação de endividamento que você tenha que parar o seu consumo no futuro. Então, este é o momento realmente da gente avaliar esse aspecto e principalmente, Flávio, porque nós vivenciamos um momento em que, para você ter uma ideia, 75% da população brasileira não consegue chegar ao final do mês com seus rendimentos. É preciso utilizar algum empréstimo, uma compra a prazo, alguma coisa. Pesquisa do IBGE, última pesquisa chamada POF, Pesquisa de Orçamento Familiar. Então isso é importante, a gente conhecer todos esses produtos, conhecer essas pegadas que aparecem por aí na compra. Você disse muito bem, que são os valores bem pequenininhos e o outro, de repente você vê lá o quê? É apenas R$3 por dia. R$3 por dia são 150 por mês. E mas por ano você vai por ano você multiplica tudo isso aí, né? Então muda todo um contexto, dá aproximadamente R$1.800. Então isso é uma coisa que precisa realmente que todos os nossos telespectadores estejam atentos para essa questão e sempre que possível busque informações sobre finanças pessoais, porque é conhecendo que você tem a capacidade de fazer com que esses problemas amenizem na sua vida, que você não tenha maiores dificuldades financeiras. Professor, algum tempo atrás o Brasil passou por uma crise, na realidade era reflexo de uma crise que vinha da Europa, a exemplo que está acontecendo de novo, nos Estados Unidos especificamente, na quebra dos bancos ali, mais naquela fase. E a primeira mensagem do governo para a população foi consuma. Essa é a mensagem que se passa não só pelo governo, mas existe uma indústria da publicidade, do marketing, que é baseada nisso. A gente vê exemplos, por exemplo, de lojas de imóveis ou de eletrodomésticos ou de roupas que na realidade são bancos disfarçados.
supermercados e loja de qualquer outra coisa. Tudo é construído para que você não só assuma as prestações, mas para que você até se endivide, para que você tenha dificuldades para pagar, porque isso vai gerando juros absurdos e existe uma indústria realmente que se movimenta em cima disso. Conhecer esses argumentos, como você se referiu, pegadinhas, conhecer essa linguagem, essas pegadinhas é fundamental para que eu possa resistir a elas. Não resta a menor dúvida, Flávio. Eu vou voltar até um pouco mais na questão da história. Você disse das crises que nós tivemos agora. Eu vou voltar ao processo inflacionário que nós tivemos alguns anos atrás no Brasil. E isso criou, principalmente no brasileiro, uma cultura de quanto mais rápido gastar o seu dinheiro melhor, para que o dinheiro não perdesse o seu valor. Então essa cultura, ela ainda permanece até hoje, né? Nós queremos comprar, não... Para você ter uma ideia, o Brasil é um dos países que menos poupa, o que nós chamamos poupança doméstica, que é aquela que eu faço, você faz, o telespectador faz, aquela caderneta de poupança ou um depósito no CDB, enfim, aquela poupança, aquele dinheiro que se guarda no dia a dia. O Brasil é um dos países que tem menos poupança. Então nós precisamos mudar essa realidade. Nós precisamos deixar de ser uma característica nossa de devedor e passar a ser uma característica de consumidor. Na realidade, o governo e os comércios, as instituições estão no papel delas de fazer com que a economia se movimente, né? Então, quando há principalmente uma crise, há uma necessidade de que esse consumo aconteça, e não é ruim que ele aconteça. O que é preciso é que seja um consumo consciente, é que seja um consumo responsável, é que seja um consumo inteligente, não é? Não é sair gastando, comprando algo que você não precisa, só porque está num preço acessível. O que eu vou fazer isso? Tem aquelas outras promoções, leve 2 e pague 1, mas eu só estou precisando de um produto, eu vou ficar com mais um para descartar, para jogar fora, ou, enfim. Então é esta questão que nós realmente precisamos avaliar. É dentro desse contexto que a educação financeira nos mostra realmente o caminho. A gente tem colocado, assim, com relação à questão do consumo, um dado importante. É preciso que a gente pense no consumo da seguinte perspectiva. Primeiro, você precisa comprar realmente o melhor produto, que tenha o melhor preço, e não sair comprando qualquer produto por aí. Esse é um passo fundamental, e quando você compra um produto, você deve fazê-lo, ou contrata um serviço, quando tem real necessidade. Essa é uma questão que nós precisamos colocar como um dos grandes objetivos. Fazer com que que possamos sair de uma questão de cultura devedora para uma cultura de poupança, de poupador, porque os resultados virão muito melhores. Nós costumamos dizer que a educação financeira não prega sofrimento hoje para viver melhor amanhã. Educação financeira não é fazer cálculos matemáticos para saber o que você está pagando de juros. Educação financeira é organização hoje para viver melhor, hoje, amanhã e sempre. É exatamente a busca da felicidade através de uma organização financeira e da realização dos seus sonhos. Ninguém está falando, dentro de finanças pessoais, que é para não consumir, muito pelo contrário. Nós estamos mostrando que, se você consumir conscientemente, você pode até consumir mais com menos custos e com melhor qualidade. Então é dentro desse princípio que nós propomos o nosso trabalho de educação financeira, de finanças pessoais. Agora, na inclusão ao consumo, e a gente viu recentemente, nos últimos anos até, um processo que a gente está acompanhando, esse crescimento da classe C, né, que hoje em dia o consumo basicamente é movimentado pela inclusão dessa nova classe que chegou, né, mas chega com essa cultura. Afinal de contas, a gente falava agora há pouco sobre os financiamentos e as placas com preço somente da parcela e nunca do produto. Isso é uma coisa que se generalizou, a gente vê praticamente em tudo isso. E a inclusão ao consumo hoje basicamente é feita a partir do financiamento, que é um grande perigo. Eu comprometo a minha renda pensando no que eu vou gastar, como você disse, R$3 por dia, ou 30 por mês, ou 100, e eu não paro para pensar no quanto isso vai representar de impacto no ano, ou mesmo no mês, naquilo que eu recebo. Essa é uma cultura, e é uma cultura que tem que ser desinstalada, e por que via? Como é que se faz isso? Olha, são duas questões importantes. Nós temos que ter informação
e formação para toda essa sociedade. E essas informações precisam ser colocadas. E é muito bom o que você está fazendo aqui hoje, Flávio, levando aos seus telespectadores essa informação. Porque nós, na realidade, vivenciamos isso. É uma questão cultural que vem desde do mais antigo, né, do processo mais antigo da própria humanidade, quando as pessoas não tinham, ao menos, condições de guardar um alimento de hoje para amanhã, porque não tinham como conservar. Então, é uma cultura antiga. E ela vem acrescida no Brasil desse processo inflacionário e agora de um marketing sedutor que a cada instante te coloca, compre, leve, enfim. Mas o que nós precisamos mudar é exatamente isso. Através de programas como esse seu que leva essa informação, através de programas como Saúde Financeira, que nós apresentamos aqui exatamente levando à sociedade essas informações. Enfim, é preciso que nós apresentemos a toda a sociedade essa nova perspectiva de consumo, essa nova perspectiva de vida, de que é o quê? Consumir conscientemente. É fazer com que as coisas aconteçam diante de uma necessidade e não apenas porque as coisas estão acontecendo. Então, nesse contexto, o que nós precisamos é realmente cursos informativos, precisamos apresentar temas, palestras, enfim, precisamos que as pessoas se envolvam com um tema tão importante que é este finanças pessoais. E hoje, felizmente, nós estamos tendo assim uma busca de informações nesse contexto e eu tenho certeza que, continuando esse processo, nós vamos ter cada dia pessoas, cidadãos com muito mais informações, muito mais educados financeiramente e com isso, com a capacidade e a possibilidade de viver melhor e de ter melhor qualidade de vida, que é o grande e principal objetivo da educação financeira. Agora, essa cultura da educação financeira, infelizmente, não está presente nas escolas, não está presente dentro das famílias, nos lares, nas conversas entre pais e filhos. Como é que a gente pode começar a mudar o olhar em relação a isso e implementar essa cultura em casa, no nosso consumo, no nosso dia a dia? São três aspectos importantes. Primeiro é o seguinte: dentro de casa, quando há um processo de informação, quando todos têm conhecimento do que está acontecendo, as coisas começam a se acertar. Muitas vezes o que nos aparece é o seguinte, é que o pai, principalmente, às vezes quer que todos os filhos parem de gastar. Só que o filho não sabe ao menos quanto o pai ganha e o que gasta. Então, para o filho, pegue o cartão e resolve. Então, o primeiro aspecto é informação. O segundo aspecto importante é um processo de negociação, de conversação familiar. Não dá para você querer, num momento como hoje, apenas impor a sua vontade, mas que essa seja uma conversa franca, aberta entre toda a família. E depois, um processo de avaliação construtiva. Aquela avaliação em que você, olha, mesmo que você não fez, nós vamos fazer juntos. Não é aquela avaliação, você não fez, tem que fazer. Aquela avaliação de cobrança, não. É uma avaliação construtiva. Eu acredito que com esse processo de informação, de negociação, de busca de limite no relacionamento familiar, a gente acaba ampliando, acaba sendo um pouco, indo à frente nesse processo de educação financeira também familiar. E você disse outra coisa importante, Flávio, nas escolas também nós infelizmente não vivenciamos isso. Hoje, felizmente, no Brasil começa a mudar essa realidade. Nós tivemos a oportunidade de implantar um projeto aqui no Distrito Federal, onde nós capacitamos 60 professores da rede pública para que eles ministrassem educação financeira já nas séries iniciais, terceira e quarta série. Foi um negócio maravilhoso, fantástico, onde os alunos levavam aos seus pais informações que os próprios pais ainda não tinham tido sobre a questão da importância do cuidado com a compra a crédito, de como utilizar o crédito responsavelmente, né, dos cuidados que tem que ter, principalmente com cartão de crédito, com cheque especial que tem juros altíssimos, enfim, informações importantes que essas crianças levaram para as suas famílias. Então é nesse contexto que nós realmente precisamos implementar isso. A nível de Brasil hoje, nós temos uma estratégia nacional de educação financeira em que está se implementando também a educação financeira nas escolas, principalmente já no ensino fundamental, que iniciou já em 2011 um projeto piloto de implantação de educação financeira em 800, 900 escolas no Brasil. Então é uma mudança que está chegando e é importante que nós, eu, você,
o caro telespectador que está nos vendo, dê a sua contribuição para mudar essa sociedade, para mudar essa cultura e que a gente realmente continue consumindo bem, mas consumindo conscientemente, porque este é o caminho realmente que nos leva a uma vida melhor. Agora, o gasto planejado, o consumo planejado, poupar o dinheiro, para muita gente parece algo restrito a quem ganha a partir de determinado valor. Quem ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, quem ganha muito pouco todo mês, fala, eu não posso me dar o luxo de reservar uma parte do dinheiro, de poupar a parte do dinheiro, o que eu gasto é o que eu preciso todos os dias, sem perceber que ele também pode fazer isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa abrangência dessa cultura, eu estou reforçando essa palavra cultura, porque eu acho que isso tem a ver com cultura, que começa, como você disse, na infância, e pode começar na infância, e vai pelo resto da vida. Isso serve para todo mundo? Não resta a menor dúvida, Flávio. Isso, olha, educação financeira, avaliar planejamento financeiro não é privilégio de nenhuma categoria. Eu vou dar um exemplo bem prático do que aconteceu em um curso, para você ver como é que esse processo acontece. Uma senhora dizia o seguinte, olha, vocês estão falando em realização de sonhos, em planejamento, mas isso é para quem tem dinheiro. E nós mostramos o seguinte, que todos nós temos sonhos, e todos queremos realizar esse sonho. E ela tinha um grande sonho, que era conhecer o Cristo, o Cristo Redentor, o Rio de Janeiro, aquela coisa maravilhosa que tem ali e tudo mais. E ela disse, jamais eu terei condições de fazê-lo. Só que ela tinha um hábito de costume, que era o seguinte, hábito de consumo, que todos os dias, ao sair do serviço, ela comia um chocolate, tomava um refrigerante, sem perceber que aquilo ali estava consumindo aproximadamente 4, 5 reais por dia. Imagine isso numa semana. Fizemos assim um cálculo rápido, mostramos que um ano que ela tivesse não deixado de comer todos os dias, mas dia sim, dia não, até porque educação financeira não é... Comer o chocolate, não de almoçar, né? Não de almoçar, o chocolate, deixar de comer o chocolate e tomar o refrigerante dia sim, dia não, ela, em um ano, ela teria o suficiente para realizar aquele grande sonho da vida dela. Então, muitas vezes, é porque nós não paramos para avaliar. E outras vezes você vê, nós não temos hoje dificuldades financeiras, só com pessoas que ganham pouco. Muitas vezes nós temos pessoas que ganham aí o salário mínimo e que vivem dentro da sua perspectiva organizado, e nós temos pessoas que ganham muito dinheiro e que estão totalmente endividados. Então, o mais importante na questão de finanças pessoais não é o quanto você ganha, mas o como você gasta aquele dinheiro que você recebe mensalmente. É nesse contexto que nós precisamos mudar realmente essa cultura, que nós precisamos contribuir para que nós tenhamos uma sociedade mais educada financeiramente, que se organize melhor e que tenha realmente a possibilidade de realizar os seus sonhos dentro de uma organização financeira, que é possível fazer. Isso você pode ter certeza, qualquer pessoa que tenha realmente a determinação. Eu digo o seguinte, na educação financeira nós temos 3 princípios básicos. Primeiro, simplicidade. Simplicidade é você se organizar da forma que lhe é possível. Se você não mexe com o computador, você não vai fazer o seu orçamento numa planilha eletrônica. Faz na carteirinha mesmo, na caderneta. Outra coisa, disciplina. A disciplina é fundamental, é motivador, é transformador na nossa vida. E a terceira questão é o exemplo. É preciso que eu faça realmente mostrando às pessoas que estou fazendo, para que realmente toda a família possa se envolver nesse processo. Então, se nós tivermos na educação financeira simplicidade, disciplina e exemplo, nós modificamos qualquer realidade, partimos de uma realidade totalmente adversa para uma vida melhor, onde você tem a condição realmente de viver com qualidade de vida e com prazer realmente a cada dia, a cada instante. Vital, você falou o caso dessa senhora que tinha o sonho de ir ao Rio, ver o Cristo Redentor. Eu fiquei pensando quantas pessoas, a partir de um sonho, têm nisso um objetivo, uma meta para se organizar, inclusive. A pessoa vai comprar um apartamento daqui a não sei quantos anos, vai comprar um carro, vai fazer uma viagem. Isso é um fator para que ele comece a pensar nesses gastos que vão vazando, no chocolate, como você falou, ou no cigarro, ou em qualquer outra coisa, no almoço do fim de semana, em coisas que de repente não são tão necessárias assim, e que você não percebe, mas que vai fazendo com que o dinheiro escoe, e você no fim do mês sabe, mas para onde foi? No supermercado. Eu sou um que preciso me organizar nesse mercado. Eu vou com minha mulher às vezes para comprar pão,
E a gente não consegue gastar menos de R$100 no supermercado para comprar pão, porque vem o chocolate, que vem o doce, que vem... Eu já falei para a gente tem que ver o supermercado, porque você não percebe. E tem toda uma estratégia, tudo montado ali para que você vai gastando a musiquinha, o ar-condicionado, e você não percebe. Então, um objetivo, um sonho, uma meta, algo claro para se realizar, pode ser importante nessa reeducação. É fundamental, Flávio. Nós falamos o seguinte, não se pode pensar em educação financeira no dinheiro pelo dinheiro. Nós temos que ter um objetivo, nós temos que ter um sonho para torná-lo realidade. Esse é o grande, realmente, processo motivador, é que você tenha algum objetivo. Eu costumo dizer o seguinte, que é muito melhor você ter um objetivo do que você ter uma obrigação. Pense só nessa diferença. Quando você compra para pagar depois, você tem uma obrigação. Quando eu estou planejando uma compra de uma casa própria, uma compra de um carro, uma compra de uma bicicleta, uma compra de uma TV, daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, eu tenho um planejamento, eu tenho um objetivo. Então, a cada dia que passa, torna-se mais próximo dessa realização. Ao passo que, se você costuma fazer, por exemplo, faz aquela viagem de férias, gastou tudo que tinha e que não tinha, ficou endividado. No primeiro dia, nas férias, foi muito legal, foi muito bom. Mas depois, quando você volta, que começa a primeira prestação, que vem a segunda, que vem a terceira, hora que chega na 10ª, você está realmente cheio. Eu poderia nem ter feito aquela viagem. Enquanto que, se você tiver isso como objetivo, como planejamento, o sucesso realmente é garantido. E o que é mais interessante é que você volta da realização desse sonho, ou de férias, ou da compra de um veículo, de uma bicicleta, de uma televisão, realmente com aquele prazer de dever cumprido. Fiz realmente o que precisava fazer. Planejei, executei, pensei, vivenciei toda essa realidade. É dentro desse contexto que nós realmente precisamos entender a educação financeira, precisamos entender a questão do consumo e refletir muito sobre a questão do crediário. É nesse contexto que a gente realmente precisa fazer com que esta cultura seja mudada, seja alterada para melhor e para que a gente possa ver realmente uma sociedade com mais perspectivas de felicidade do que muitas vezes nós estamos vivenciando hoje. Eu acho que você tocou num ponto legal, e a gente está quase chegando ao finzinho do nosso papo que voa. Pouco a gente vai falar inclusive dos cursos que o professor dá, do site. Você que está interessado, já já a gente fala sobre isso. Mas a gente estava falando sobre sonhos, sobre metas e sobre felicidade, inclusive. Voltar como esse último exemplo de uma viagem onde você se endividou, o primeiro dia na volta vai ser difícil, você vai querer férias de novo, isso vai virando uma bola de neve. Então a gente está falando aqui de uma cultura, e como toda cultura, isso leva tempo. Como toda cultura, é difícil no começo, até que isso fique claro para a gente, e isso envolve outros aspectos também. Hoje em dia a felicidade ou melhor, o consumo é atrelado à felicidade, né? A publicidade trabalha muito nessa perspectiva, compre tal coisa para ser feliz, a própria religião vai nessa perspectiva. Hoje tudo está se atrelando a essa coisa do consumo. Então é importante também eu ter uma construção sólida, interior, mental, um autoconhecimento, uma visão sobre mim clara, sobre minhas perspectivas, sobre os meus valores pessoais, e nesse caso a gente não se refere só a valores financeiros ou monetários. Mas você sente que uma coisa está ligada à outra? A partir do momento que eu me valorizo, eu mudo a perspectiva de valores em relação aos produtos e aquilo que eu consumo? Com toda certeza, nós temos a possibilidade de fazer com que o mais importante dentro do processo é a questão dos valores. No livro eu falo sobre patrimônio e digo que patrimônio não é apenas aquilo que se compra com dinheiro. O principal patrimônio é exatamente o quê? Aquele que é a relação familiar, a relação de amizade, o respeito mútuo, os valores que você tem. Então isso é patrimônio que dinheiro nenhum compra. E a partir do momento que você começa a colocar esses valores dentro do seu processo de vivência, você começa a perceber exatamente isso, que é possível você transformar os seus sonhos em realidade, viver bem, ser feliz e não ter que estar toda hora comprando para ser feliz. É preciso que a gente mude isso. Repito, comprar é interessante, é gostoso, é motivador, mas comprar conscientemente, consumir conscientemente, com inteligência, com responsabilidade, é o caminho que realmente vai nos dar toda essa felicidade, todo esse prazer. E não resta a menor dúvida,
os princípios morais, os princípios de relação humana, os princípios que fazem parte desse processo são fundamentais na vida de qualquer ser humano e principalmente hoje em que nós vivemos num mundo em que as pessoas parecem que ser honesto é uma coisa, muito pelo contrário, a honestidade e tudo isso precisa fazer parte dos nossos princípios, do nosso processo, do nosso dia a dia. Legal. Professor, eu queria que você falasse sobre o seu livro e sobre os meios para ter acesso, além do seu programa, que está na VMV-TV toda segunda, toda quarta-feira, às 19h30, o programa Saúde Financeira, Contas no Azul, aqui na VMV-TV, exatamente trazendo todas essas informações sobre finanças pessoais. Então, toda quarta-feira, às 19h30, nós temos um encontro marcado para falarmos sobre finanças pessoais. O livro, estamos em fase final, mais 30 dias ele já estará nas livrarias. O nome do livro é Contas no Azul, Como Cuidar do Seu Dinheiro e Realizações. Tem temas relacionados à questão do uso do crédito, à questão das dívidas, à questão da realização de sonhos, à questão de patrimônio, poupança, investimento, a família no processo do planejamento financeiro, enfim, são temas do nosso dia a dia. Além disso, vale lembrar do curso, né? Nós temos hoje em Brasília e estamos trabalhando para que em 2013 já colocamos para todo o Brasil o primeiro curso de pós-graduação em finanças pessoais, exatamente com o objetivo de fazer com que nós possamos ter profissionais capazes de levar essa informação tão importante para a sociedade. E temos um curso que chamamos também de educação financeira nas empresas, em que nós capacitamos os servidores, os trabalhadores das empresas, para que eles possam, com isso, ter uma vida financeira tranquila e até trabalhar melhor profissionalmente, estarem mais bem preparados para o dia a dia do trabalho, porque é realmente bastante cansativo e se você tiver endividado com um problema financeiro, torna-se muito mais difícil. Então são algumas das alternativas que nós temos aí e qualquer dúvida nós temos aí o nosso site www.contasnoazul.com.br e o nosso e-mail que é vitalfagundes@contasnoazul.com.br. Estamos ao inteiro dispor, Flávio, e fico mais uma vez quero parabenizá-lo por esse programa, de você levar ao seu telespectador um tema tão importante hoje que é finanças pessoais. Maravilha. Obrigado. Grande abraço para você, valeu. Professor Vital Fagundes com a gente aqui no Encontros. Eu tenho certeza que você vai pensar sobre isso. A gente está falando no Forjar uma Nova Cultura. Isso requer reflexão, conhecimento, informação. Então procure ter mais contato com o professor Fagundes. O e-mail dele está aparecendo aqui no vídeo. E isso pode fazer uma mudança significativa na sua vida, nas suas contas, no seu olhar e nos seus valores. O Encontros fica por aqui. Semana que vem de volta. Repetições ao longo da semana aqui na programação da VMV-TV. Um abraço para você e até a próxima.